A TVE, ela foi fundada em 1974 na Faculdade de Comunicação da PUC, na FAMECOS. Ela tinha um escopo de trabalhar com programas jornalísticos, enfim, estava dentro de uma faculdade de comunicação. Desde lá, como uma TV pública, isso é importante de se frisar, que a TVE é a primeira TV pública do Rio Grande do Sul, ela veiculou vários tipos de programa, de grades diversas de programação, entre entrevistas, documentários, vários momentos históricos e políticos importantes da nossa sociedade. Em 2013, eu conversei com um amigo que é jornalista e que trabalha na TVE, e ele me fez lembrar que em 2014 a TVE completaria 40 anos e que existia um acervo riquíssimo de fitas, quase ainda intocadas em termos de pesquisa acadêmica. O acervo da TVE tem uma importância do ponto de vista da memória, que nós resguardamos aqui na emissora. A memória de uma emissora pública, que certamente ela tem diferenças do que é registrado e guardado nas emissoras privadas pelo tipo de acompanhamento dos acontecimentos que nós fazemos, o tipo de jornalismo que nós fazemos, o tipo de programação que nós fazemos. Assim, a gente se preocupa em proporcionar ao telespectador um programa jornalístico, cultural, onde ele possa saber o que está acontecendo, né, na área cultural no estado e também no Brasil. Mas o nosso foco é na cultura local, entendendo que a gente tem um papel de mediador, né, entre essa produção que é feita pelos artistas do Rio Grande do Sul e o público. Esse acervo ele é extremamente rico, ele é de extrema importância porque ele se confunde com a história e com a memória dos gaúchos, né? Nós temos imagens de eventos importantes da história brasileira, né? Temos algumas imagens ainda passadas de filme da Revolução de 1923, por exemplo. Nós temos imagens de grandes líderes, como Getúlio Vargas, nós temos imagens de outros eventos como campanha da legalidade, nós temos o processo de impeachment que aconteceu com Fernando Collor, o próprio movimento das diretas aqui em Porto Alegre. O arquivo de imagens de uma emissora, a gente poderia comparar a nossa própria memória, né? Às vezes tu está no teu dia a dia fazendo uma determinada atividade e daqui a pouco te surge na tua mente, na tua cabeça, né, uma imagem de algo que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, né? Então essas memórias, elas nos habitam, né? A necessidade de existência de um arquivo é justamente para isso, né? Ele tem que servir para a sociedade. Que muitas vezes a gente usa a nossa memória como efemérides, né? No momento em que existe um aniversário de um nascimento ou de uma morte de uma pessoa relevante na área da cultura, né? Ou a partir também do momento em que a gente faz o cruzamentos de histórias, né, e de memórias. Quer dizer, tu pode estar contando a história de um artista que foi influenciado por outro, daí tu vai no teu arquivo e busca o que a gente pode ilustrar e tensionar mesmo, às vezes, a própria matéria, né? Recentemente a gente postou, colocou dentro do programa e depois postou nas nossas redes sociais, uma entrevista que o Caio Fernando Abreu, o escritor Caio Fernando Abreu, deu pouco antes de morrer à TVE, né?
E é impressionante o quanto essa memória, né, ela se conecta de uma maneira muito particular com o público de hoje. Eu escrevo também à mão, escrevo também à máquina. E mesmo no computador me incomoda muito aquela ideia de um texto no espaço, que não ocupa lugar nenhum. Aí eu escrevo no computador e imediatamente imprimo, porque eu preciso tocar o texto. Tanto para pessoas que já conheciam o Caio Fernando Abreu daquele momento, né, quanto para novos leitores, né? É interessante perceber a potência de um arquivo de imagens, né, justamente para conseguir fazer links, né, entre o passado e o presente, né? Às vezes eu acho que não existe nada mais punk do que a poesia de Rimbaud. Então, tive a ideia de montar um projeto de pesquisa com estudantes, com colegas e com estudantes da graduação de História, com colegas do mestrado em Memória Social e Bens Culturais, e conseguimos montar esse projeto para trabalhar no acervo, inicialmente para fazer um diagnóstico desse acervo. A televisão é o objeto de estudo da comunicação. Entretanto, outras áreas, áreas do conhecimento usam-na como fonte. Essa pesquisa iniciou então com a necessidade de buscar nesse acervo da TVE determinadas identidades e memórias da sociedade gaúcha. Esta professora teve a visão de pensar que, bom, aqui estão envolvidas outras áreas, vamos trazer as outras áreas para o projeto. Enviei o projeto para a FAPERGS, junto com a professora doutora Ana Coiro. O que acontece? Ela vinha com um olhar historiográfico, né, sobre o acervo da TVE, e sentiu falta de contar com uma pessoa que viesse da área da comunicação, então fui convidada. Inicialmente, quando eu falo em diagnóstico, seria ver quantas fitas teríamos lá. Nós vimos que temos em torno de 16 mil fitas nesse acervo da TVE, como que elas estão indexadas, que tipo de programação, fazer uma grade, ver a grade de programação. A FAPERGS comprou a nossa ideia, financiou esse projeto e foi fundamental para que ele acontecesse, né? Rasgar a bandeira do cercado. Nós entendemos que... O que nós temos aí? Nós temos uma questão que é o arquivo, então daí o pessoal da arquivologia, né, que nos foi essencial para dar esse aporte da área do arquivo. As pessoas têm uma ideia do que seja um arquivo ou um arquivista, que são as pessoas que normalmente são relegadas a segundo, terceiro plano, e pessoas que normalmente são carregadores de caixa, né? E esquecem, na verdade, que o arquivo ele é muito maior e muito mais abrangente do que isso. Eu sou arquivista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou na direção da divisão de documentação da URGS. Eu estava fazendo um mestrado de Memória Social e Patrimônio Cultural na La Salle e fui convidado para participar como arquivista do projeto. Tive, na verdade, um contato muito aberto para que eu pudesse expor os conhecimentos que eu tenho em relação à profissão de arquivista e, junto com isso, adaptar esse conhecimento que eu tenho às condições de trabalho da casa e também à estrutura da TVE. De outro lado, tínhamos a história com a professora Nádia, que foi quem tratou deste projeto desde o início, né, com o pessoal da TVE, e os bolsistas, né, que são também da história. Foi importante nós termos tantos voluntários e bolsistas na pesquisa, porque cada olhar era um olhar diferente. Todos que se envolveram na pesquisa
nas análises dessas fitas eram estudantes de história. Então é claro que a gente ia com um olhar histórico, a gente buscava alguma informação relevante na história. Eu logo quando eu entrei no La Salle, era meu primeiro semestre, entrando para o segundo, eu fui convidada, então eu não sabia quase nada de história e o projeto, ele acabou me ensinando a como ser uma historiadora. Isso é algo muito legal. O mais interessante do projeto, eu sempre visualizei assim, foi a equipe multidisciplinar. Foi a primeira vez que eu pesquisei televisão pública. Vários olhares sobre o mesmo objeto de pesquisa. Não existiria arquivologia sem a história, sem a informática, sem outras ciências. Então foi uma equipe interdisciplinar mesmo, né? E que funcionou de maneira interdisciplinar. Cada um colocou e trouxe o aporte teórico, metodológico, o olhar, como se possa também dizer, da sua área. O trabalho tem um foco na memória da sociedade gaúcha. E trabalhar com memória é trabalhar também com identidade. Uma não está desligada da outra. A gente pensa a cultura como esse grande guarda-chuva, né, que reúne várias áreas, né, mas tendo como foco principalmente o fazer artístico, né, e as suas relações com uma leitura crítica tanto das artes quanto da sociedade. Então, no momento que nós temos essas imagens, nós temos a possibilidade de construir uma memória e uma identidade a partir da cultura, a partir dos focos culturais. No decorrer que a gente olhava essa fita, a gente ia fazendo então uma série de comentários e também pegando todas as informações que elas tinham. E nós tínhamos objetivos de pegar as principais informações de cada fita que a gente visualizava. As fitas eram organizadas pelo arquivista, né? Ele trazia as fitas de acordo com a organização do arquivo. E o nosso objetivo com essas fichas era ver a questão do número da ficha, o ano que ela foi feita, qual era o programa, quais eram as atividades culturais que estavam na fita, né? Se ela estava em boa visibilidade ou não. Então eu vi ali imagens desde 2000, anos 2000, anos 90, alguma coisa assim, algo mais recente. E as imagens que passavam ali eram muito questões culturais, questões do cenário musical do Rio Grande do Sul. Essas imagens que estavam sendo brutas, a maioria a gente pode ver como marcos históricos, as diretas já, os cara pintada. Nessas imagens tinha muitas questões assim bem históricas, assim, ela trazia muito questões mais voltadas para os processos históricos que aconteceram tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil. A gente assistia as fitas e ia parando a partir do momento que a gente achava que tinha alguma informação interessante ou então que a gente já tinha analisado um bom pedaço da fita para depois poder então transcrever, para não perder nenhuma informação. A professora explicou que o projeto viria a colaborar com o acervo da TVE, né? E também a própria organização das fitas e recuperar essa memória do rio-grandense, essa memória que ainda, no meu ponto de vista, não tem muito acesso à população de modo geral. Sempre que eu olhava uma fita e tinha alguma coisa que me remetesse à minha infância ou que eu já tinha visto, eu achava muito interessante, porque impactava em mim. Então, eu acho que isso era um dos objetivos da pesquisa, de que forma essas imagens elas têm influência nas pessoas que olham elas. Então, isso me chama muita atenção. A importância dessa pesquisa para o mundo acadêmico é tentar colocar esse acervo da TVE como fonte histórica para os pesquisadores. As imagens que nós temos aqui nas fitas, as imagens que os estudantes na coleta de dados perceberam, são imagens da cultura
do nosso estado, imagens de cultura política, imagens de entrevistas com várias pessoas importantes e pessoas também anônimas, movimentos sociais, tudo isso está documentado em várias fitas, nos mais variados suportes que nós temos aqui na TVE. E isso se constitui numa fonte histórica ímpar para as pesquisas históricas no nosso meio acadêmico. É claro que para toda a comunidade da comunicação isso também é importante, como talvez para outras áreas, mas para a história isso é riquíssimo, porque nós temos aqui fontes audiovisuais que ainda são, de uma certa forma, pouco exploradas pelos historiadores, porque os documentos escritos ainda são mais pesquisados, porém, cada vez mais, os colegas que trabalham com cultura visual e nós que trabalhamos com história cultural, temos nas imagens fontes históricas riquíssimas. Eu gosto muito de estudar a história, eu estudo mulheres, então tiveram alguns programas ou reportagens de jornalismo que falavam sobre a violência com a mulher, ou então que tratavam de temas respectivos a gênero, que me chamavam mais atenção. E o ciclo Cinema e o Feminino é a atração dos cinebancários. Esse ciclo, então, ele faz um cruzamento de informações entre o sindicato e a programação, as questões culturais, né? Exatamente. Quando o projeto foi pensado nos sindicatos bancários, era bem isso, um cinema de calçada que desse acesso aos trabalhadores e trabalhadoras para debaterem temas, né, de uma outra forma. Da filósofa francesa Simone de Beauvoir, nasceu em 9 de janeiro de 1908. Simone é uma das grandes vozes do feminismo. Seu livro O Segundo Sexo, publicado nos anos 40, analisa as razões históricas e sociais que levaram as mulheres a serem consideradas um gênero inferior ao homem. Desde a publicação de O Segundo Sexo, muita coisa mudou no movimento feminista. Para falar sobre esse tema, a gente conversa com a professora da URGS, Dagmar Maier. Dagmar é estudiosa do feminismo e participa de um grupo de estudos de educação e relação de gênero. Elas mostraram assim cenas da sociedade, de várias áreas da sociedade, política, reivindicações sociais, a questão das mulheres, programas culturais, vários que a TVE veiculou durante esse tempo todo, e são realmente, isso tudo se constitui num material riquíssimo da sociedade gaúcha. Essa potência, né, está latente ali no arquivo da TVE e a gente ainda pode resgatar muito mais, né, e fazer outros links, outras propostas críticas, outras leituras, né. Assim como eu pude fazer um recorte acadêmico e contar uma história do Teatro Gaúcho ou do Teatro de Porto Alegre, a partir dessa memória da TVE, o nosso arquivo ele pode possibilitar a outros historiadores e a outros pesquisadores da comunicação ou da cultura, ou mesmo da economia, ou da sociologia, ou da política, né, diversos outros recortes históricos de questões importantes da cultura do nosso estado. Então, a nossa colaboração é essa, é a gente dar visibilidade para esse acervo e lutar para que ele seja conservado e divulgado sempre que possível e que isso não se extinga. Foi uma experiência muito, muito positiva que me enriqueceu muito e que eu vou carregar com muito carinho agora, tanto no lançamento do nosso livro, que se dará na Feira do Livro de Porto Alegre, quanto para o futuro. Que eu gostaria que os pesquisadores do futuro encontrassem a grade de programação que eu queria encontrar, muito bem documentada, cada uma na sua fita, sem precisar reutilizar fitas e deixar os pesquisadores do futuro, como nós, farejando atrás de fragmentos de memória. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão.
pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã. Tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. E na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegretense entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os vagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Ouvi o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi.